Professora Michele, agora os comentários a respeito da 136, mais pra frente. Aqui está. Tá aí? Eu coloquei aí no campo para vocês essas duas questões que a gente trabalhou muito, né, no decorrer do ano, sobre estatística. Nós trabalhamos com as medidas de tendência central, tanto média e mediana, em questões, né, bem elaboradas e, para nossa surpresa, pelas questões bem básicas aí nessa nossa prova do Enem. A primeira, que é a 136, né, ela é uma média aritmética simples, né, no qual ele dá um texto pra gente, uma tabela e pede o tempo médio. Então ele fala assim, ó, contratos de vários serviços disponíveis na internet apresentam uma quantidade excessiva de informações. Isso faz com que o tempo necessário para a leitura desses contratos possa ser longo. O quadro apresenta uma amostra, né, do tempo considerado necessário para a leitura completa do contrato de alguns serviços digitais. Nós temos aí 6 tipos de serviço, né, que é A, B, C, D e E, e o tempo necessário, tá, onde cada um realizou esse serviço. E aí ele pede justamente isso, o tempo médio em minutos necessários para a leitura completa de um contrato de serviço dentre os listados no quadro, com uma casa decimal apenas, né? E ele fala aí o valor de aproximado, porque não vai dar um valor exato aí pra gente. Então a única coisa que você tem que fazer nessa questão é somar todos os tempos necessários e tirar a média aritmética simples. Então é você pegar 36, mais 17, mais 27, mais 13, mais 13, mais 13 e dividir por 6, né? Então a gente vai ter uma soma aí de 119 dividido por 6, que vai dar 19,8333, uma dízima periódica, e ele falou como uma casa decimal 19,8. Aproveitando isso que a gente está falando, né, de medidas de tendência central, eu já coloquei a outra questão do lado, que é a 162, porque ela é uma questão também que fala sobre mediana, e eu falei muito para vocês, né, no decorrer do ano, também sobre essas questões de mediana. Também vimos de umas situações bem elaboradas também sobre mediana, e caiu uma questão bem simples pra gente, então certeza, alunos laçalistas, essas duas questões também estão garantidas. E aí ele fala aqui na 162, que é a unidade relativa do ar, um dos indicadores utilizados na meteorologia para fazer a previsão sobre o clima. O quadro apresenta as médias mensais em porcentagens da umidade relativa do ar em um período de 6 meses consecutivos em uma cidade. E aí ele pega todas essas informações aqui e ele quer saber o quê? A mediana desses dados. Sabendo que para calcular a mediana é necessário que a gente primeiro organize os nossos dados, né, em ordem crescente ou decrescente. E aí a gente pega as informações centrais. Como nós temos 6 informações, nós vamos ter o quê? Um par que é central. Então quando isso acontece, a gente precisa tirar a média, né? Então nesse caso aí a gente vai organizar esses 6 números da gente, ficando em primeiro lugar o 46, depois 54, 60, 64, 64 e 66. As posições em que vão estar o meu par central é na terceira e na quarta posição, ficando o número 60 e o número 64. Como a gente tem que tirar a média, né, para dividir por 2, então 124 dividido por 2 igual 62, letra E, aí o nosso gabarito, uma questão muito tranquila, né, para os nossos alunos laçalistas. Fácil. Amassou. Amassou.